Hoje eu vou falar sobre a coroa da guerra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 em diante diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Por isso, peregrinos e forasteiros. A vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. E eu diria que dia e noite, 24 horas por dia. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. 16 e 17 para fechar. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Essa é a realidade. A coroa da guerra é o seguinte: manter-se vivo. Eu entendo que toda guerra produz algum tipo de sequela. Ela produz sequelas, só que também a guerra, quando permitida por Deus, ela produz crescimento aos que são sensatos, como Pedro diz nesse texto. Então existem guerras que nós forjamos através da desobediência, da insensatez, das instabilidades constantes da alma, as fragilidades emocionais e outras deformações que nós possuímos. Só que quando Deus permite que nós enfrentemos uma guerra como essa que o mundo está enfrentando, uma guerra contra um vírus, não é verdade? Ela vai produzir aos sensatos crescimento, porque sensato é convicto dos seus princípios. Eu tenho falado muito sobre a grande prioridade de vida que nós temos, que é a convicção. Se não tiver motivação, se não tiver ânimo, se não tiver alegria e outros sentimentos que são produzidos pela alma, estes aí são superáveis. A convicção não pode deixar de existir. Então, convicção dos seus princípios é a sensatez, segundo o dicionário. Coerência e a discrição. Uma pessoa sensata, ela é discreta, ela não promove absolutamente nada de dissensões e absolutamente nada que vá afetar negativamente as pessoas. Leia ou estude um pouco sobre o papel dos generais da guerra. Então, insensatez, em primeiro lugar, é ser baleado na guerra, e o problema não é ser baleado ou atingido na guerra. A guerra produz baixas, infelizmente. E se é uma guerra permitida por Deus, significa que está dentro do propósito de Deus, não é verdade? Então, insensatez é ser baleado na guerra e não aceitar o ombro de quem pode te tirar da linha de fogo, para que você e o que quer te ajudar não sejam juntos atingidos. Isso é a insensatez. Nessa hora da guerra, do fogo cruzado, não há melhores ou piores, mas há uma necessidade. E qual é essa necessidade no meio da guerra? Manter-se vivo. Essa é a grande coroa. E a grande guerra do inferno contra a sua vida e a sua família é roubar a vida espiritual que o Senhor Jesus te deu no renascer, quando você renasceu, quando você entregou a sua vida e Deus resgatou a sua família para o reino dos céus. Então, eu também tenho dito bastante que o maior grau de letalidade desse tempo não é essa pandemia do coronavírus,
mas a perfumaria produzida pelo inferno nas almas desprevenidas. Perfumaria do inferno é assim, algo com aparência de bom, com aparência de piedade, com aparência de algo que vai te fazer bem, ou que tem alguma amabilidade, me entende? É perfumaria, é uma cortina de fumaças. Então, eu quero te fazer 3 perguntas nessa palavra de hoje. Primeira, o que produz guerra contra a sua alma? Só você sabe quais são as portas entreabertas e se você não sabe, investigue isso. Mas que só você pode saber quais são as portas mal trancadas, as portas entreabertas da tua alma. A gente chama isso de brechas. Só lembrando nesse período de Páscoa que os discípulos, quando saíram da crucificação de Jesus, com medo, foram lá e se trancaram no cenáculo. Pelo menos eles se isolaram e fizeram a sua quarentena em um local seguro, porque estavam ali em oração, intercedendo, até o dia que veio a visitação do Espírito Santo. Quem dera todos aqueles que estão sofrendo e sendo baleados e atingidos na alma e na vida espiritual nesta guerra estivessem trancadas em um cenáculo, na comunhão com o Espírito Santo e com os princípios de Deus. Então você precisa primeiro identificar o que produz a guerra contra a sua alma. Quando a palavra fala de paixões carnais, não está falando de relacionamento entre homem e mulher, sexo, não é isso. São as nossas fraquezas da carne, são as nossas dificuldades de vencermos algumas pendências carnais e até emocionais que existem em nós. A segunda pergunta: o que rouba o teu alento, o fôlego de vida que o Espírito Santo te deu no teu renascer em Cristo? Fôlego foi o que Deus deu para o homem lá no Éden. Quando Deus formou o homem, diz a palavra que ele soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. Ele deixou de ser uma criação, como eu falei sábado, para ser filho, para ter sentimentos, para ter entendimento. E então ali Deus dá vida espiritual ao homem, que perde essa vida quando sai do Éden. Você sabia, é só uma informação técnica que eu estava vendo agora há pouco, com especialistas, que o grande mal desse vírus, o coronavírus, o Covid-19, a letalidade desse vírus está na inflamação dos pulmões, que chega num determinado ponto que não tem mais volta, ou seja, a pessoa morre por asfixia. E você sabia também que a crucificação era uma morte por asfixia? Por quê? Chegava um momento em que o crucificado iria perdendo as forças do seu corpo e ficava literalmente dependurado naquela cruz, até o momento em que o pescoço pendia para frente e ali a pessoa perdia o fôlego. E como o Covid infelizmente já matou milhares de pessoas, na cruz Jesus passou por essa morte. O que eu quero dizer com isso é que ele não estava sendo castigado por Deus. Que os homens não questionassem, como já questionaram tanto a Deus, por que permitiu que Jesus morresse naquela condenação e pela crucificação. Não era condenação, mas era o cumprimento de um propósito. Servos de Deus cumprem propósitos. Por isso que eu disse que na guerra existem baixas. Agora, insensatos cumprem condenação, porque a sensatez apostólica é exatamente a convicção de valores. Convicção não se altera, convicção é imutável. Convicção espiritual não sofre refutação. Esta é a verdade espiritual. Então só o insensato, que ele é não convicto, ele é incoerente, ele não é discreto, ele é espalhafatoso. Pessoas precisam saber com o grau de sofrimento que ele vive. A insensatez faz com que a pessoa cumpra a condenação. Condenação que não vem de Deus. Condenação que vem através das setas ou das intenções do diabo. Ele tem intenção na sua condenação e da tua casa. Por isso que o mal da insensatez não entre.
E por último, a terceira pergunta: como você tem lutado pela sua coroa? A coroa no meio da guerra qual é? Manter-se vivo espiritualmente. As pessoas estão lutando, atemorizadas, apavoradas, agoniadas, angustiadas, buscando manter-se vivas. E nós, eu e você que servimos a Cristo, precisamos da coroa da vida espiritual, que é a grande vitória, a grande recompensa de quem vence a guerra. O que pode estar roubando o teu foco nesse momento de guerra, elimina hoje. Luta material passa, luta emocional se vence, mas letalidade espiritual não tem volta. O diabo luta por esse objetivo, como eu disse, jogando uma cortina de enganos na tua alma. Ele conhece as fragilidades da nossa alma, conhece as nossas deficiências pessoais. É nestas portas entreabertas que ele vai investir. Então, se você já as conhece, fortaleça, coloque trancas, coloque o teu escudo da fé diante dessa situação para que a malignidade não entre mais. Deus te mostrará o que é mais importante nesses dias. Essência é vital para atravessarmos em honra este ciclo. O Espírito Santo de Deus no renascer, ele te deu uma essência, a essência apostólica, um sopro como o do cenáculo, um envio que colocou em você um novo espírito, novas características para que você fosse uma pessoa inatingível em meio à guerra. Você estará blindado e o escudo da fé fará a diferença. O capacete da salvação, como Paulo fala em Efésios, sem dúvidas. Só que aquilo que você usa como armas de guerra, quem cuida das suas vestes ou da sua farda, quem cuida dos seus armamentos e proteção é você. Quem cuida dos meus sou eu. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, eu por você e você por mim, é darmos o ombro no momento da guerra para que você não seja mais baleado. Lembra que eu falei no início? Então que esta verdade espiritual faça parte da tua vida a partir desta palavra. E não se esqueça, essa guerra vai passar. E a grande coroa dela é você manter-se vivo espiritualmente, ativo ministerialmente, convicto de que aquele que está permitindo que você e a tua família passem por isso é fiel, vai te livrar e no final, pela tua fé e pela tua vida espiritual mantida, ele vai te honrar. Te amo em Jesus.